Então, de regresso à segunda parte do Sala Privada de hoje, falamos da relação depois da traição. Já falamos de duas questões que acontecem diferentes, quando uma pessoa trai, mas não quer contar, prefere guardar para si, isto sendo que quando acha que a relação que não teve importância e guarda para si, quando a outra pessoa fica a saber. E agora íamos falar do quê? Estávamos a falar porque isto é sempre uma questão... é muito delicada, muito não é? delicada, porque há tanta coisa por trás disto, ou seja, até se chegar a uma traição, e traição assim é uma palavra dura e pesada, mas muito. É evidentemente que é uma infidelidade, que fica assim mais suave, fica um termo mais suave. Mas até se chegar a uma questão de infidelidade, há muita coisa por trás que, obviamente, nós não vamos aqui estar a esmiuçar tudo. Sim, até porque podem ser coisas muito diversas de relação para relação, nem querermos estar aqui a dizer, não, traiu-se, mas a pessoa que teve culpa porque fez isto e porque fez aquilo, portanto, não é por aí, mas o que é certo é que haverá sempre responsabilidades. Sim, eu acredito que quando existe, que para haver uma possibilidade da pessoa se envolver com alguém fora da relação, isto, na minha opinião, significa que há nitidamente ali alguma necessidade na relação que não está a ser satisfeita, que não está a ser assegurada. E quando estou a falar em necessidade, atenção que não estou a referir-me unicamente a necessidades ao nível da vida sexual. Estou a dizer necessidade de atenção, necessidade de carinho, necessidade de conversa, necessidade de diversão, não é? Várias coisas, várias necessidades que existem, que as pessoas têm e que muitas vezes a relação não está a dar resposta, a relação que se tem não está a dar resposta. E a pessoa vai procurar essa atenção fora, por exemplo. Isto é extremamente frequente, mulheres que sentem que o marido, porque está, por exemplo, muito dedicado ao trabalho, não tem tempo para elas. Descura a relação, não dá atenção. Não lhes dá aqueles mimos, não as leva a passear, não conversa com elas, não as leva a passear, não que não possa ser a mulher a tomar a iniciativa, não é? Que eu acho que também tem que ser. Mas que não tem tempo para esses momentos, não é? Não tem tempo para esses momentos. Mas que a mulher vê dessa forma. Que a mulher vê dessa forma, assim. Ele não leva a passear. Não é exatamente. Dizer, olha, nós vamos, não é? Claro. É diferente. Sim, sentir que o marido não toma a iniciativa, não é? Para a convidar para nada, é mais por aí, era mais isso que eu queria dizer realmente. E a mulher pode começar a sentir então esta fragilidade e sentir, bem, se calhar ele afinal até nem gosta assim tanto de mim, porque se gostasse até dedicava mais tempo, até investia mais na relação, e ao começar a sentir esta atenção fora, seja em contexto de trabalho, seja em que contexto for, pode começar a sentir que há ali outro homem que lhe está a satisfazer esta necessidade. E no início pode ser meramente uma necessidade, ter ali alguém com quem conversa e não haver nada mais. Mas de repente as coisas começam a confundir-se um bocado, não é? Eu acho que isto acontece. A pessoa começa a ficar confusa. Afinal, esta pessoa está-me a satisfazer estas necessidades que eu tinha, emocionais, por exemplo. Se calhar até é algo mais, não é? E torna-se muito mais fácil haver aqui um deslize e surgir aqui uma infidelidade. Porque, exatamente, porque podem confundir situações e depois... Há uma confusão às vezes de sentimentos, às vezes é preciso acontecer alguma coisa para a pessoa perceber, não fez sentido. Exatamente. Afinal não era nada disto que eu queria, não é? Afinal até rolou e até houve intimidade, ou até houve um beijo, no calor não é? do momento, a coisa até... E a gente depois cai a ficha e diz, mas... Às vezes até pode ser, às vezes pode ser simplesmente um beijo, pode não acontecer nada mais e num beijo a pessoa percebe e calma, não, isto está a ser aqui uma grande confusão, uma grande embrulhada, eu não quero nada disto, não é? Mas isto acontece, não é? Agora, há pessoas que em função do nível da necessidade que têm ou do desgaste que existe na relação, a situação pode evoluir mais ou não é? Também tem a ver depois com a fragilidade da pessoa em ceder ou não, ou a firmeza de não sou muito firme, isto não vai acontecer, e ser o autocontrole, no fundo. Sim, claro. Ter aqui alguma capacidade de autocontrole e perceber o que é correto e o que não é. Pessoas que tendem a ser muito focadas no que é justo e injusto têm mais tendência a ser mais racionais e a não permitir tanto estes deslizes, mas não deixam de ser seres humanos e volta e meia pode acontecer, não é? No momento de fragilidade que toda a gente tem. No momento de fragilidade que toda a gente tem, exatamente. Os momentos de fragilidade acontecem a todas as pessoas. Sim, importante é, nas relações, as pessoas, quando sentem que está a haver uma fragilidade, falarem sobre ela. Que era essa a questão que eu iria tocar agora mesmo, que é isso, que o importante, e é algo que nós falamos sempre aqui no nosso programa, acho que de todos os temas que nós aqui trazemos,
acabamos sempre por dizer isto. Vai dar que o tudo à comunicação, não é? É a comunicação e as pessoas conversarem sobre o que se está a passar, e quando acham que não está alguma coisa bem na relação, poderem dizer, olha, isto está a atingir um patamar que não agrada, porque as coisas está a deixar assim, frágil, que me está a deixar desconfortável, fragilizada, mais sensível e pronto, e as coisas têm que ser ditas mudar, e não é? têm que mudar, exatamente. Agora, depois esta mudança é necessária, tem que ser os dois a trabalhá-la, não é? Esta mudança no casal tem que ser os dois, por muito que a necessidade seja de um. Quando existe a necessidade num dos elementos, não significa que o outro tem necessariamente que dar resposta, tem que ser trabalhado por ambos, em conjunto. E ficar esta ideia que é uma frase que eu utilizo muito. Nunca devemos dar tudo como certo, não é? E hoje em dia acho que é um bocadinho isso que acontece. As pessoas, pronto, estão numa relação e já estão casados há não sei quantos anos, ok, pronto, aquela pessoa está ali garantida, não tem que investir. Não é? Acabou, já são 10, 12, 15 anos, o que for, portanto não vou vai estar preocupar se não foi agora, também agora não vai. Portanto, e dá-se as coisas como certas e, claro. Pronto, e põe-se na prateleira. É verdade. E é um bocadinho relacionamento de prateleira e agir, porque as pessoas cá fora, né, comemora-se o aniversário e coloca-se uma fotografia, 15 anos de nós, 20 anos de nós e o que está por trás. Claro, é verdade, é verdade. É um bocadinho isso as pessoas viverem nessa de, é tudo, dar as coisas como certas, dar os relacionamentos como certos, e isso acho que é um erro. É um erro enorme, não é? Eu acho que tem que ser mesmo realmente um investimento diário. É sempre uma construção, estamos sempre a reconstruir e eu acho que muitas vezes as pessoas também, estas situações muitas vezes acontecem nos casais e estas fragilidades vão surgindo porque as próprias pessoas individualmente não aceitam muito bem o evoluir da relação e fases diferentes da sua vida, têm dificuldade às vezes em adaptar-se a novas circunstâncias da vida. E porque criam desafios, não é? Porque de repente a pessoa mudou de trabalho e ou está a trabalhar fora, por exemplo. Isto exige uma necessidade de adaptação na relação. Há coisas que vão ter necessariamente que mudar, senão vão surgir, lá está, muitas necessidades insatisfeitas, não é? Ou outras circunstâncias, quando nascem filhos, por exemplo, surge uma crise na relação. Então há nitidamente aqui adaptações que vão ter que ser feitas por ambos os elementos do casal, não é? Pelos dois elementos do casal, para que se consigam adaptar a novas necessidades que vão surgir e dar resposta um ao outro a estas novas necessidades que vão surgir. Quando as pessoas não o fazem, ficam mais frágeis e pode efetivamente acontecer o que acontece muitas vezes e que se vê e que antes se falava que era muito mais os homens que as mulheres. Eu acho que hoje em dia nem sequer há essa distinção. Há essa distinção, eu também acho que não tem nada a ver. Sim. Não há absolutamente nada, não há nenhuma relação ao sexo nesse sentido. Não falamos ainda, foi de quando as pessoas optam por não contar, escondem o que aconteceu, mas são descobertas. Exato. E são descobertas porque alguém falou sobre o assunto. Essa é que é a verdadeira traição, não é? A palavra tem a conotação que tem. A pessoa nem contou e fica-se na ideia que aquela pessoa nem sequer queria contar, queria esconder o que aconteceu. Normalmente tem um impacto maior ainda, mais grave ainda para a pessoa que descobre, não é? Porque... E depois também depende da forma como se descobre. Pois, e por quem se descobre, não é? E por quem se descobre, porque a partir daí vai-se ficar, quando é uma coisa visual, não é? Que a gente que se vê, acho que deve ser um trauma. Que fica gravado, que fica muito marcado. Para o resto da vida. Sim, porque há muitas histórias de pessoas que, não é? Por exemplo, chegam a casa não é? Que flagram a pessoa com outra e isso deve ser uma coisa... muito desgastante emocionalmente por se ver, por ficar aquela imagem gravada daquela pessoa com a outra. Mas isto é algo que efetivamente acontece, não é? Sim, nós podemos, com aquele questionamento todo, construir uma imagem do que é que terá acontecido, mas é sempre o que nós imaginamos que terá acontecido. Sim, ver é sempre outra coisa, não é? Claro. Observar realmente a realidade é sempre outra coisa. Que é muito mais difícil na tua questão como terapeuta, quando se vê, curares alguém com essa dor, claro, não é? Com essa... para ser muito honesta, até ao momento não apareceu, não recebi nenhum casal. Já tive casais que tiveram situações de infidelidade, mas que não viram nada. Sim. Concretamente, ver momentos, não. Já tive realmente casais que encontraram sinais, vários sinais, pronto, como cabelos, como elásticos do cabelo, coisas deste género, não é? Pronto, este tipo de situações já aconteceu. Mas encontrarem efetivamente a pessoa, não.
ou as pessoas, neste caso o companheiro com a mulher, não é? Com a outra, não é? Isto nunca aconteceu. Mas pronto, mais uma vez esta situação traz esta necessidade de, se as pessoas decidem manter-se juntas, vai ser um desafio grande, que eu volto a dizer, não acho que seja impossível, não acho que as pessoas devam desistir, se sentem que a relação faz sentido, quer hajam ou não filhos na relação, porque eu acho que os filhos não têm que ser o fator decisivo para se manterem juntos ou não, acho que deva ser assim. Acho que faz sentido manterem-se juntos ou lutarem por uma relação em conjunto, se para eles ainda faz sentido, se ainda há sentimento, se ainda sentem que é possível terem projetos em conjunto, não é? Se ainda há muita coisa que querem viver um com o outro, ou se não se veem sequer sem esta pessoa, porque sentem que esta é a pessoa que faz sentido na vida delas, não é? Exatamente, e isso também é muito importante. E depois lá está, estas questões da traição, tendo filhos, depois comete-se esse erro de, ok, pelos meus filhos vamos manter, e depois vão-se manter em constante discussão, em constante desconfiança, porque no fundo, exato, não ficaram tanto um pelo outro, ficaram mais porque existe filhos, não é? Exatamente. Eu acho que lá está, nessas situações, e realmente os casos que já me surgiram, tinham efetivamente filhos, e não vou dizer que não pesaram muito na decisão de, aliás, até da procura de terapia, no sentido de, uma vez que temos filhos, vamos ver se conseguimos superar esta situação, porque temos filhos, é verdade, que era tipo a justificação inicial, mas quando chegaram à terapia, eu também tentei que ficasse ali claro que não estavam a fazer unicamente pelos filhos, não é? Que era importante que estivessem a fazer por eles enquanto seres individuais e enquanto casal, porque acreditam que é possível estarem juntos, independentemente da vida com os filhos. Não há dúvida que uma situação de separação e de divórcio, embora seja cada vez mais frequente, tem repercussões nos filhos, não é? E no comportamento dos filhos e no seu crescimento, mas também ficarem juntos. Quando existe a fase dos filhos saberem o que aconteceu, também podem tomar partido de um dos lados e ser contra a pessoa. E pode ser outra questão aí a resolver, complicada, porque, sim, não é? Mas a imagem que os filhos têm constroem do elemento que traiu. Exatamente. Não é? Complicado. Isso é extremamente delicado. Isso é sem dúvida um assunto muito delicado. E muito doloroso, sim. É verdade, isso é muito doloroso. Pronto, e a maior parte das vezes quando isso acontece e os casais se separam, os filhos acabam por ter conhecimento, porque normalmente a pessoa que é traída explica muitas vezes o que aconteceu, não é? Pronto, e se calhar faz sentido explicar, mas se calhar também é importante para estes casais pensarem quando vão explicar e como vão explicar. Exatamente, não é? Para não ferir já, não é? Já vai ser um momento difícil explicar que se vão separar, explicar o porquê não é? E saber que vão fragilizar a outra pessoa, porque depois é o lavar de roupa suja. E vão fragilizar ali uma relação que não tem necessariamente que ser fragilizada, que é a relação entre os pais e os filhos, não é? Sem dúvida. Uma coisa é a relação entre o casal, ficou fragilizada ou houve mesmo ruptura e a pessoa percebe, ok, não quero mais esta pessoa na minha vida porque me traiu. Outra coisa é a pessoa que é traída minar a relação ou destruir a relação que existe entre um pai e um filho, quando essa pessoa pode sentir que como pai aquela pessoa até nunca falhou foi como marido. Nestes momentos é importante questionar, pensar na questão dos papéis. Isso acontece muito. Sim. Sabes, cada vez, eu ainda vejo muito isso. É verdade. Eu ia dizer cada vez mais, não vou dizer cada vez mais, mas ainda se vê muito isso, e isso por acaso deixa-me assim um bocadinho, porque realmente acontece, não é? A pessoa é traída, então pronto, traíste-me e eu vou minar. Mas olha, não, para os filhos não vão para o pai ou para a mãe, não porque vamos ele fez aqui estar a assumir que é sempre o homem que trai a mulher, não. Porque ele fez isto, ou porque ela fez isto, não é? Por isso não vais. E visto que ela me fez, ok, estás e vais, e essas coisas. Mas faz-se muito esse jogo psicológico, e eu acho que isso é o que mais desgasta as crianças e os adolescentes, é quando estão no meio desse jogo psicológico entre os dois adultos. Por isso, quando surge esta situação, e agora tentando levar aqui um bocadinho ao fim deste tema, havendo realmente aqui uma traição na relação, é importante as pessoas pensarem, o que falhou foi no papel de companheiro e não no papel de pai ou de mãe, não é? Não vamos misturar as coisas, vamos tentar separá-las para não criarmos aqui caos e sofrimento alheio a quem não merece não é? Sentir este sofrimento. Portanto, se decidem manter a relação, então força, vamos lutar os dois por isto, pelo menos tentar, e procurar, porque não, a terapia de casal
e aqui em Famalicão, como já referimos noutros programas, podem procurar a terapia de casal na Clínica Marcadamente. Procurar, por exemplo, a terapia de casal para conseguirem encontrar um novo ponto de equilíbrio para a vossa relação, tentarem um recomeço de relação, que volto a referir, não é fácil, é desafiante, mas pelo menos não ficarão arrependidos por nem sequer terem tentado. Exatamente, dar uma última chance. Darem uma última chance. Exatamente, se decidem avançar com as vossas vidas e não manterem então a relação porque sentem que não faz sentido, porque a pessoa com quem traíram até que faz mais sentido para a vossa vida, ou a pessoa que é traída sente, não, eu não vou ser capaz de perdoar. Então se não vou ser capaz de perdoar e se sentem que não vão mesmo conseguir superar esta dor, o caminho mais fácil é, sem dúvida, iniciarem uma nova relação com outra pessoa qualquer, ou seguirem uma vida sozinhos, se sentirem que aquilo vai ser sempre ali um obstáculo, não é? Exatamente. Agora, se não tentarem, também nunca vão saber se conseguiriam superar ou não é? Daí eu achar que realmente a terapia de casal nestas situações pode realmente ajudar. Não é uma garantia, nada é uma garantia, vai depender muito. Mas pelo menos ajuda a que, se resolverem terminar, que terminem de uma forma um bocadinho mais sanada, não é? Exatamente, mais, com menos conflito, fiquem conflito, esclarecidas e que tudo fique dito num sítio por alguém, não é? Com mais alguém a mediar, sim. e as coisas fiquem ditas ali, que não haja aquele, depois, a partir daí, aquela necessidade de estar sempre a tirar coisas à cara, porque ficou tudo dito. É verdade. É um bocadinho esse o essencial do programa de hoje, a terminar, obviamente, que estamos mesmo a fechar. Tínhamos de trazer este tema, mas ainda tínhamos muito que falar sobre isto, porque há tantas questões, como eu disse, que podem estar por trás numa decisão destas, de quando se trai alguém. Já sabe que se quiseres colocar alguma questão ou dar sugestão para algum dos temas serem trazidos aqui ao Sala Privada, pode fazê-lo através do e-mail salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Coloca até alguma questão que esteja aí na sua cabecinha, que queira tirar cá para fora, que a Isabel com certeza que lhe vai responder, e os temas esses nós agradecemos sempre sugestões para trazerem aqui. Para a semana, cá estaremos nós com mais um Sala Privada. Até lá, fique bem. Obrigada, adeus, boa noite.